Você já parou para pensar por que os Ackerman são tão absurdamente poderosos em Attack on Titan? Eles não possuem titãs, não têm poderes herdados, mas mesmo assim são capazes de enfrentar criaturas colossais de igual para igual. Hoje, vamos mergulhar fundo na origem, nos segredos e no verdadeiro poder do clã Ackerman, uma linhagem misteriosa que mudou completamente o rumo da humanidade dentro das muralhas. A história dos Ackerman é envolta em mistério e, por muito tempo, nem mesmo personagens como Mikasa ou Levi compreendiam a razão de suas habilidades sobrenaturais. Mas o anime e o mangá nos dão pistas valiosas. Tudo começa há centenas de anos, quando o Império de Eldia controlava o poder dos titãs. Para manter a ordem e criar soldados perfeitos que obedecessem ao governo, os cientistas realizaram experimentos em humanos, utilizando o sangue dos titãs para alterar sua constituição. Foi assim que nasceram os Ackerman, um clã criado para ser a força militar definitiva, protetores da realeza e armas vivas contra qualquer inimigo. Diferente dos demais eldenianos, eles não se transformam em titãs, mas carregam em seus corpos uma espécie de despertar latente. Quando o poder é ativado, o corpo de um Ackerman atinge seu potencial máximo, liberando reflexos sobre-humanos, instinto de batalha perfeito e uma força física que beira o impossível. Um dos aspectos mais intrigantes é que os Ackerman possuem algo chamado de despertar do poder. Em algum momento de suas vidas, eles vivenciam uma experiência que ativa por completo suas habilidades. No caso de Mikasa, isso aconteceu ainda criança, quando ela presenciou a morte brutal de seus pais e foi salva por Eren. O trauma a fez despertar seu poder adormecido, e desde então sua força e velocidade não têm comparação. Já Levi, desde muito jovem nas favelas, teve que lutar pela sobrevivência, e o despertar de seu poder o transformou no soldado mais letal de toda a tropa de exploração. E o que exatamente diferencia os Ackerman de guerreiros comuns? Para começar, eles têm um instinto de batalha quase sobrenatural. Enquanto um soldado comum precisa de anos de treinamento para reagir em combate, os Ackerman parecem nascer com reflexos programados. É como se carregassem em seu sangue as memórias de inúmeros guerreiros ancestrais. Essa conexão genética faz com que eles consigam utilizar habilidades impossíveis para um humano normal, como prever movimentos inimigos em frações de segundo, executar manobras aéreas com o equipamento de mobilidade como se fossem parte do corpo, e até mesmo lutar por horas sem demonstrar sinais de exaustão. O Capitão Levi é o exemplo máximo desse poder. Ele é considerado o soldado mais forte da humanidade, alguém capaz de derrotar titãs com movimentos que parecem coreografados. Em várias ocasiões, Levi demonstrou que seu nível está muito além do de qualquer outro membro da tropa. Basta lembrar da luta contra o Titã Bestial. Enquanto dezenas de soldados morreram em questão de minutos, Levi conseguiu avançar sozinho contra Zeke e quase eliminá-lo em segundos. Sua velocidade era tão absurda que o próprio Zeke mal teve tempo de reagir. Já Mikasa, por sua vez, carrega o peso de sua linhagem não apenas no campo de batalha, mas também em sua ligação com Eren. O anime deixa claro que os Ackerman possuem uma tendência natural de proteger alguém específico. Isso se deve ao fato de terem sido criados originalmente como guardiões da realeza. O sangue dos Ackerman desperta esse instinto de lealdade e proteção. E no caso de Mikasa, o alvo desse instinto é Eren. Isso gera uma das dinâmicas mais emocionantes e trágicas da obra, pois sua ligação com ele é tão profunda que muitas vezes ela mesma questiona se seus sentimentos são genuínos ou apenas resultado de sua herança genética. Outro ponto interessante é a comparação entre os Ackerman e os portadores de titãs. Enquanto alguém com o poder de um titã precisa lidar com limitações, como tempo de vida reduzido e transformações que drenam energia, os Ackerman não sofrem esses efeitos colaterais. Eles possuem força e resistência equivalentes ou até superiores em certos aspectos,
sem precisar se transformar em gigantes. Isso faz deles uma espécie de anti-titã natural, capazes de equilibrar a balança de poder dentro das muralhas. Muitos fãs especulam que os Ackerman são, de certa forma, o resultado mais perfeito do experimento com o poder dos titãs. Afinal, eles não apenas herdaram parte dessa força, como também ficaram imunes ao controle da família real. Essa é outra revelação chocante. Enquanto o titã fundador pode apagar memórias e manipular a população de Eldia, os Ackerman não podem ser controlados. Eles são imunes à manipulação do poder real, o que os tornava tanto uma arma valiosa quanto uma ameaça para os reis. Por isso, ao longo da história, os Ackerman foram perseguidos, caçados e quase exterminados. Isso explica por que Levi e Mikasa carregam não apenas poder, mas também um peso enorme. O de serem os últimos representantes de um clã que viveu séculos nas sombras, marginalizado e temido. O legado deles é lutar, mas também carregar a dor de um destino que não puderam escolher. Se observarmos de perto, os momentos em que os Ackerman brilham em Attack on Titan estão entre os mais memoráveis do anime. Desde Mikasa eliminando titãs com movimentos graciosos e brutais, até Levi enfrentando sozinho titãs de nível bestial, esses personagens representam a personificação da resistência humana diante do impossível. Mas o mais fascinante é que, no fundo, o poder Ackerman também levanta questões filosóficas. Eles são fruto de experimentos, de manipulação, e nasceram para servir. Até que ponto sua força é realmente deles? Até que ponto Mikasa e Levi são livres para escolher seus caminhos? Ou será que, no fim, eles são apenas engrenagens em um plano muito maior, desenhado por aqueles que controlavam os titãs? Essas reflexões tornam o clã Ackerman um dos elementos mais profundos e complexos de Attack on Titan. Eles não são apenas guerreiros habilidosos, mas também símbolos de resistência, dor e sacrifício. Sua força física impressiona, mas o que realmente fica marcado é o peso emocional e moral que carregam. Em resumo, o poder dos Ackerman é uma fusão de genética, instinto e tragédia. Eles não escolheram ser assim, mas se tornaram fundamentais para a sobrevivência da humanidade. E talvez seja justamente isso que os torna tão fascinantes: o equilíbrio entre força inumana e vulnerabilidade